Uma coisa que sabemos do século perdido é que reis de 20 reinos diferentes no passado se reuniram para derrotar um inimigo em comum. Após a vitória dessa batalha, os reis fizeram um acordo de que nenhum dos 20 se sentariam no trono para se assegurar de que nenhum ditador surgiria entre eles. E a outra parte do acordo era que todos iriam morar juntos como um clã na Terra Sagrada, localizada no topo do mundo. Mas a família Nefertari, uma dessas 20 famílias, se recusou de morar na Terra Sagrada, descendo e voltando para a sua terra natal. E isso era o que nós sabíamos. Mas agora no capítulo 1084 tivemos a revelação de que ela, a rainha Nefertari Lili, nunca retornou para Alabasta e que seu irmão reinou em seu lugar. E ela desapareceu, e a bomba do capítulo foi um dos enigmas mais loucos de Eiichiro Oda, foi Imu se revelar para um dos seus possíveis descendentes e falar o nome de Lili, dando a entender que Imu a conhecia, ou algo bem mais louco que isso, que Imu pode ser a própria rainha Lili, pegando a todos de surpresa, dando um nó na nossa cabeça. Você quer saber se Imu realmente é a rainha Lili, ou isso é um dos baits deixados por Eiichiro Oda? Vem comigo que eu te conto agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime. E nessa semana o Oda se superou, pegou geral de surpresa, e eu achando que voltaríamos para Egghead e ele manda uma dessas. Agora eu não tô nem mais com pressa de voltar para Egghead, eu quero ver o desenrolar dessa história, então manda aquele like. E nesse vídeo eu estou com uma meta de 20 likes, e eu no final do vídeo tenho um recado para você que gosta de animes. E se você faz parte da galera que curte teorias em One Piece, se inscreve no canal para ficar sabendo de tudo, e bora agora pro vídeo. Vamos dar uma recapitulada de como começou há 800 anos atrás. Uma antiga aliança foi formada pelos reis de 20 reinos durante o século perdido, e eles lutaram contra o grande reino e conseguiram derrubá-lo. Ainda não sabemos o motivo inicial que levou esses 20 reinos a se reunirem, e como os 20 reinos derrubaram o reino antigo ainda permanece um mistério. E essa aliança formou o governo mundial que nós conhecemos hoje. Devido a isso, os 20 reinos que venceram a guerra contra o antigo reino são chamados de os Criadores do Mundo. Esses nobres do mundo também são conhecidos como os Dragões Celestiais. Eles são descendentes diretos dos reis fundadores que foram morar em Mary Joyce. Devido a essa herança, esses nobres possuem uma autoridade para fazer o que quiserem, porque eles têm sangue dos criadores de 800 anos atrás. 19 das famílias reais fundadoras se mudaram e vivem em Mary Joyce. Apenas a família Nefertari quis permanecer em seu país lá em Alabasta. Até aqui, todo mundo já conhece essa história, mas algo inesperado veio no capítulo 1084 após o Rei Cobra exigir uma audiência com os Gorosei, porque ele queria saber sobre a antiga rainha Nefertari Lili, que fez parte dos membros fundadores, porque após a vitória sobre o reino antigo e a sua descida da Terra Sagrada, a antiga rainha Lili não chegou no reino de Alabasta, e o fardo de governar o reino ficou para o irmão mais novo da rainha Nefertari. Foi aí que a galera começou a juntar algumas pistas e a teorizar que, quando vimos Imu no Salão das Flores no capítulo 908, tem uma espada no meio do Salão das Flores. E como podemos ver, ela foi usada para rasgar as fotos de Luffy, Barba Negra e Shira Hoshi. E sabendo que na Sala do Trono possui 19 espadas, então deduzimos que aquela é a espada que está com Imu no Salão das Flores, é a espada que pertence à família Nefertari. E caso você pegue a silhueta de Imu e vê a silhueta da princesa Vivi no seu discurso antes de entrar na maioridade no capítulo 215, são bem semelhantes à silhueta dela e de Imu. Então a galera somou 1 mais 1 e achou 3, então começaram a ter certeza de que Imu é a antiga rainha Nefertari Lili, que desapareceu há 800 anos atrás, já que ela não colocou a sua espada ao lado do trono vazio, então ela simbolicamente não precisa cumprir nenhum acordo com as outras 19 famílias.
Então, juntar o fato dela ter sumido e não ter feito o juramento, isso daria o direito para ela governar o mundo, já que ela não fez nenhum acordo de que não se sentaria no trono vazio. E já que ela está viva desde o século perdido, foi ela quem recebeu a cirurgia perene e está governando o mundo desde então. E o que você achou dessa teoria? Deixa aí o seu comentário. Eu só acho que ela não deve ser a mesma pessoa, já que durante a conversa com os Gorosei, o Rei Cobra menciona sobre uma carta que é passada de geração em geração entre a família real dos Nefertari. E dentro do contexto dessa carta, tem algo relacionado sobre os D. Como a rainha iria fazer uma carta contando algo sobre os D e voltaria para a Terra Sagrada para poder governar o mundo pelas sombras, já que a intenção dela era governar o mundo, por que ter o trabalho de descer e fazer uma carta? Mencionando o nome dos D, que até onde sabemos, os D são quem o governo tanto teme. Isso pra mim seria um tiro no pé. Vê se vocês entendem onde eu tô querendo chegar, porque eu iria fazer uma carta que leva o meu nome, sendo que eu estou no topo do mundo, escondido e governando o mundo nas sombras. Ainda mais uma carta com um tema que eu quero esconder, que é algo relacionado aos D. A minha teoria é o seguinte, vamos lá. A inspiração do Oda ter feito a Rainha Nefertari em One Piece, eu acho que não é novidade para ninguém que foi do Egito Antigo. Ela foi uma rainha lá no Egito, assim como a de Alabasta, que foi inspirada no Egito, pois a Rainha Nefertari realmente existiu. E ela foi a grande rainha egípcia, esposa do Ramsés II, faraó do Egito, cujo nome da rainha significa a mais bela ou a mais perfeita. Guardem essa informação. E essa outra informação também, porque a rainha fazia o ritual das 7 voltas em torno do trono do faraó, um ritual sagrado para eles. E a Nefertari também exerceu um importante papel nas negociações de paz com os povos vizinhos. A Nefertari, que inspirou o Oda, teria dado 4 filhos e 2 filhas para o seu marido. Eu acho que o Oda pegou o trecho dessa história e levou para a sua obra, assim como ele sempre faz. Vejam como foi com o Vegapunk. Ele homenageou 2 cientistas. Ele fez o rosto de Albert Einstein e colocou uma maçã representando Isaac Newton. A rainha Nefertari Lili pode ter bastante filhos, assim como a Nefertari do Egito Antigo, que foram 6. Os nomes são bem complicados de se falar, e esses são os seus nomes: Amenekeshef, Meriatum, Renutawi, Pareuenemef, Nebetawi, e essa aqui pra mim foi quem o Oda pegou para ser Imu, a Meriaton. Vamos trabalhar aqui nessa ideia dela sendo a arma ancestral Uranus, porque eu acho que temos algumas pistas aqui bem legais. Dela ser tanto a arma ancestral como quem governa o mundo pelas sombras. O seu nome se traduz como a amada de Amon. E eu fui dar uma olhada para ver quem é esse Amon e pasmem, ele é o deus que simboliza a personificação dos ventos. Eu pensei, opa, peraí, dá para ligar isso com uma outra mitologia diferente, que é usado dentro da obra de One Piece, que é o deus do céu Urano. Mas o que me chamou mais a atenção foi a origem do nome de Amon, e ele foi registrado pela primeira vez no idioma egípcio com o nome de In, o que significa o escondido. Galera, pegaram a referência aí? Eu acho que essa pode ter sido a base que o Oda pode ter usado na sua obra. Tem fortes indícios e dá para acreditar que ele pode ter tido essa linha de raciocínio, já que esses dois se encaixariam tanto na descrição da arma ancestral como sendo Imu. E vamos continuando que, na minha opinião, a rainha, após não querer se juntar aos reis, seus filhos não queriam se desfazer do acordo, então tudo isso levou a eles atrair a sua mãe e futuramente tomar o clã. E isso explicaria o porquê, na minha opinião, o motivo dela não ter voltado para Alabasta, porque caso ela voltasse, seus filhos poderiam matá-la. Por isso ela deixou o reino e o seu irmão governou no seu lugar. Porque aos olhos dos seus filhos que já estavam acima das nuvens no topo do mundo, voltar para aquele lugar, para eles não simbolizava mais nada, porque eles já estavam no topo do mundo. E a frase que a história é escrita pelos vencedores faz bastante sentido aqui. Mas aí você se pergunta como o monarca iria se manter no poder durante tanto tempo? Então, lembre que a rainha possivelmente que o Oda pegou de inspiração teve 6 filhos.
Um deles, na minha opinião, é Imu, e os outros 5, o próprio Imu pode ter feito eles serem os primeiros Goroseis daquela época, e isso explicaria como ela escolheu esses anciões. E em alguma parte da sua vida, Imu pode ter recebido a cirurgia perene e vive desde o século perdido. Não se engane achando que só os Goroseis sabem da sua existência. No próprio capítulo onde os anciões se ajoelham para ela, tem uma serva que anuncia no Salão das Flores que os Goroseis estão lá embaixo. Então não vai ser nenhuma surpresa, pelo menos para mim, caso alguém a mais do Terubito saibam da existência de Imu, porque na minha opinião se encaixa direitinho do porquê os Goroseis não se voltariam contra ela, já que estaria tudo entre família. E ao longo desses 800 anos, esses irmãos dela foram se casando e tendo filhos com outros Terubitos, já que eles vivem todos lá em cima como um único clã. E já que a família Nefertari é vista como a traidora por não ter feito o acordo, ela pode governar nas sombras. E outra coisa, quando os novos fundadores venceram a guerra, eles nomearam novas famílias que ficariam no antigo reino. Foi assim com a família da princesa Rebeca. E todos os antigos monarcas que subiram para a Terra Sagrada apagaram o seu nome da história. Por isso que entre os Terubitos, os Nefertari são como os traidores, pois ainda não mudaram o seu nome de origem. Mas já Imu e seus irmãos mudaram e essa parte pode ter se perdido entre eles, ou só alguns dragões celestiais sabem que os Goroseis e Imu são parte dos Nefertari. E isso responderia o porquê a rainha Nefertari Lili deixaria uma carta, mas eu acho que essa carta que o Cobra fala não é uma carta de papel, e sim um poneglyph, porque tem um lá em Alabasta e eu acho que ele não falou disso para não chamar a atenção dos Gorosei. Porque a localização desse poneglyph é passada de geração em geração pela família real de Alabasta. E agora entramos num ponto aonde no início eu achei que era meio improvável, mas depois de dar uma repensada, pode ser que tenha algum sentido que a rainha Nefertari Lili seja a fundadora de Amazon Lily. Eu tenho uma teoria que, depois dela ter vencido a batalha contra o Reino Antigo, ela se arrependeu de usar uma de suas filhas, que na minha opinião é a arma ancestral Uranus, que pode ser uma arma super tecnológica que amplia os poderes e que ela pode ser controlada à distância pelo usuário da mesma maneira que Momonosuke pode dar ordens ao Zunisha. Eu acho que In pode dar ordens para Uranus. In, na minha opinião, vai ser a última barreira. Não se engane, ela foi capaz de derrotar o antigo Joy Boy. Eu gostaria demais que o Oda fizesse ela com os atributos tudo lá em cima, ter uma fruta bem roubada, ser uma das melhores usuárias de Haki da obra e ser também uma arma ancestral. Isso seria top demais, digna de um último boss, e por isso que ela se vê como um deus. Por isso que voltar e descer não se encaixaria dentro da nova proposta de vida deles para a nova era. Seria viver acima de todos e podendo remontar a história bem como eles entenderem, agradando a si mesmo. E isso fez com que ela se voltasse contra sua mãe e levou os seus irmãos com ela. Porque essa história de os filhos se rebelarem contra os pais não é novidade nas histórias, seja na realidade ou como foi na mitologia grega, uma das mitologias aonde o Oda pegou os deuses de lá para nomear as armas ancestrais Pluto, Poseidon e Uranus. Crono teve 6 filhos, assim como a rainha do Egito Antigo Nefertari do nosso mundo. Crono teve 6 filhos, sendo 3 mulheres, Estia, Deméter e Hera, e 3 homens, Hades, Poseidon e Zeus, aonde os seus filhos se uniram para derrotar o seu pai. E da mesma maneira que Cronos também traiu seu pai, um oráculo previu que o mesmo aconteceria com ele. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Oda pode ter pego essas referências e ter feito da mesma maneira. Depois da traição que Nefertari Lili recebeu dos seus filhos, o que restou para ela foi ter que virar uma fugitiva, e caso voltasse para Alabasta, ela possivelmente seria morta. E se encaixa o porquê o seu irmão mais novo governou no seu lugar. Lembrem que o Cobra disse que foi como um fardo esse governo para o irmão dela. E como ela não poderia voltar para o seu reino e nem começar uma guerra contra os vencedores, eu acho que ela pode ter ido atrás dos reinos que ela venceu.
e teve um plano ao qual seria a sua redenção, mas ela deveria estar se arriscando a própria vida. Mas como ela já não tinha mais nada a perder porque os seus filhos já tinham a traído e ela foi exilada do seu próprio reino, o que restou para ela? Então o seu plano pode ter sido dar início às escrituras, ou melhor, nos hieroglifos, que nós conhecemos como os poneglifos. Pegaram aí a referência, já que os egípcios usavam eles como um meio de contar a sua história adiante, assim a Nefertari Lili também começou a sua nova jornada. Se eu não me engano, foi na Tumba dos Reis em Alabasta o primeiro poneglifo que vimos. Eu acharia top demais caso tenha sido a Nefertari Lili que tenha dado início a uma jornada que começou junto com os reinos que foram derrotados e fizeram os poneglifos para poder contar a história para as gerações futuras em pedras indestrutíveis para que ninguém a destruísse. E as escondeu com reinos que foram derrotados, formando um quebra-cabeça. Veja como foi em Alabasta, o poneglyph de lá leva para o Wano, e o povo de Wano são amigos dos Minks, aonde estava mais um poneglyph. Logicamente, então, ela guardou todos os poneglyphs em lugares aonde os seus novos aliados moravam, mas provavelmente alguns mudaram de lugar. E eu acho que essa foi a última missão de Nefertari Lili, depois de perder a Grande Guerra, foi deixar mensagem de esperança para as futuras gerações, que um novo amanhecer viria através do novo Joy Boy que iria surgir para terminar com a escravidão e a tirania dos novos ditadores. Com a vingança dos derrotados e após essas viagens que deve ter sido pelo mundo todo, teve o seu repouso em Amazon Lily e pode ter sido a primeira imperatriz. Seria legal demais caso ela tenha ajudado a escrever a história nos poneglyphs e o primeiro lugar aonde vimos seria no seu reino. Isso é bem a cara de Eiichiro Oda. E eu agradeço a audiência de vocês, espero que vocês tenham gostado da teoria, fiquem com Deus e fui! Chega de colocar sua folha em cima do seu desenho e aprenda a desenhar o que você quiser, porque o método Fanart está na sua versão 3.0 e hoje com menos de R$1 por dia, você pode aprender a desenhar mesmo sem ter dom. Com aulas 100% online com mais de 35 videoaulas e o acesso é vitalício, você paga apenas uma vez e tem o curso para sempre liberado 24 horas por dia. Então corre logo que o link está na descrição.